Conexões das mutações genéticas com a evolução. Esse é o tema do seminário da minha equipe para a disciplina de Genética e Evolução. A minha equipe é formada por Gabriele Gomes, Gabriela de Souza, que sou eu, e José Marcelino. Bom, o que evolução tem a ver com genética? Nós sabemos que a evolução tem tudo a ver com genética. A evolução ela pode ser definida como a mudança na composição gênica das populações ao longo de gerações. Ou seja, a evolução significa mudança e não melhora. E uma mudança na forma, no comportamento, não de indivíduos, mas de populações, sempre de populações. E nós podemos observar de forma nítida nas evidências da evolução isso, como, por exemplo, na questão dos órgãos vestigiais, das evidências provenientes de enologia, homologia, da embriologia comparada. E isso mostra que evolução e genética sempre estiveram completamente ligadas. E essas transformações nas características das espécies, elas são resultado de modificações na frequência de variantes de genes de um determinado gene dentro de uma população. E é importante que a gente tenha em mente que esses processos de modificação na frequência de variantes de genes, eles podem ser influenciados por diversos fatores. E um desses fatores é o ambiente. O ambiente, ele pode impactar na composição genética da população ao longo do tempo. Um exemplo que nós podemos levar em consideração é a questão da temperatura. Caso ocorra uma mudança de temperatura drástica em um ambiente que possa persistir por muito tempo, pode acabar alterando a pressão de seleção sobre os indivíduos. E aí o ambiente ele vai acabar selecionando os que são mais adaptados para aquela nova condição. Bem, pessoal, dando continuidade à fala da minha colega, né, vamos falar um pouco também sobre a teoria da evolução. Essa teoria, né, ela é uma teoria baseada na luta pela sobrevivência, né, na natureza, no meio ambiente onde os seres convivem, né, onde aquele que sobrevive, ele não é necessariamente, né, o mais forte, como a maioria das pessoas pensam, e sim os seres vivos que melhor se adaptaram, né, às condições do ambiente em que eles vivem, como condições climáticas e diversas condições, né, diversas consequências, né, com interferência, ação direta, né, que interfere na vida desses organismos, desses seres vivos. Como um exemplo clássico, né, da evolução, nos ambientes áridos, né, as tartarugas de pescoço longo, elas alcançavam os arbustos, né, para se alimentar, enquanto, né, as outras espécies de tartaruga, né, elas viviam em locais úmidos e elas podiam comer gramas e se proteger dos predadores, né, graças ao pescoço curto, né, e a carapaça arredondada, né, ou seja, o que não existia em uma espécie existia em outra, né, mas que ajudava nessa convivência, né, desses animais, desses ambientes, né, ajudavam a melhor, fazendo com que eles melhor se adaptassem ao ambiente que eles pertenciam. Diferente do que se imagina também, né, podemos falar sobre o longo pescoço da girafa, onde, diferente do que a maioria das pessoas pensam, o tamanho do pescoço desse animal, ele não tem emprego somente relacionado com a alimentação, até porque exclusivamente, elas não comem, né, as folhagens que estão no alto, né, como foi explicado, né, por uma pesquisadora de nome Maura, no encontro do ADOT, né, onde a fala dela, né, ela diz da seguinte maneira, que as girafas elas não comem as folhas que estão na altura dela, mas elas se abaixam para pegar as folhas um pouco mais abaixo, né? Isso acontece com os machos e também com as fêmeas. E que para beber água, a girafa ela precisa, né, abrir as pernas dianteiras para poder alcançar a água, né? Eu vou falar um pouco mais na frente sobre esses detalhes, essa questão.
onde a seleção natural nada mais é do que um processo em que os organismos mais aptos, né, melhor adaptados, eles são selecionados, né, sobrevivem no meio e eles têm a capacidade de se reproduzir, né, e de passar geneticamente essas características para os seus futuros descendentes, né. E vemos uma pergunta aqui nesse slide, né, bem pertinente. Como a seleção natural, ela favorece um pescoço desse tamanho, no caso das girafas, né, como já foi citado. Como já foi falado também, né, anteriormente, aparentemente esse pescoço ele não traz uma vantagem na questão da alimentação e nem mesmo na hora de beber água, né? Entretanto, né, tem um momento em que esse pescoço ele vai entrar em cena, vamos dizer assim, que é no momento das brigas, né, entre os machos pelas fêmeas, no processo de acasalamento, né, esse pescoço, ele talvez tenha sido favorecido, né, por funcionar como uma alavanca, né, onde os machos vão utilizar nesse combate, né, quando essas girafas, elas batem a cabeça uma na outra, né, isso, na luta por sobrevivência, né, defendida por Darwin, dentro da seleção natural, essa é a hipótese mais aceitável, né, no caso das girafas. Que nós podemos ver nessa gravura representando esse embate, né, esse combate entre as girafas e um questionamento, né, de um aluno com essa pesquisadora Maura, né, que ocorreu nesse encontro, né, do ADOT, onde ele fez o seguinte questionamento: que seria possível, né, a girafa, ela, devido a esse processo de evolução, a girafa ela possuir, apresentar galhadas mais no futuro, né? E a Maura responde, né, que a evolução ela não tem uma previsão, né? Como nós sabemos, há mutações que elas podem surgir por erros, né, erros genéticos transmitidos, né, através da reprodução, e não surgem porque é bom para a espécie, e sim porque é necessário, né, que haja uma variabilidade genética para que isso ocorra, né, para que essas mutações genéticas ocorram. Então, teremos o acaso, que é a mudança, que é quando, né, a mudança genética, que promove as modificações nas espécies, não é só por meio da seleção natural, mas também pode ser por meio do acaso, que vai ser simplesmente uma quantidade de material genético que não é passada de geração para geração. Então, se a gente pegar um exemplo de cavalos, onde esses cavalos estão subindo uma montanha, estão em marcha subindo uma montanha. E esse caminho da montanha vai ser um caminho longo, em que só vai chegar ao topo e só vai sobreviver aqueles cavalos que são ditos mais fortes. Mas se esses cavalos que vencem e que chegam ao topo da montanha, seria, no caso, por meio da seleção natural. Mas se durante esse percurso da subida, algum dos cavalos tropeçasse em uma pedra, caísse, a partir dele todos morressem, só aqueles que estavam à frente desse cavalo sobrevivessem, ia gerar uma nova população. E essa população que foi fundada a partir disso, não necessariamente foi porque esses cavalos eram os mais fortes, mas seria realmente por meio do acaso. Então, eu trouxe aqui 2 questionamentos. Se através da população, ou se através da evolução, é possível de uma espécie surgir, vamos dizer que através de uma evolução que acontecesse em determinada espécie, era possível surgir outra espécie. Então, seria um pouco difícil a gente afirmar isso, seria um pouco mais complexo. Mas se a gente pegar o exemplo do lobo-guará, onde ele faz parte de uma espécie do cerrado e está ameaçado de extinção. E esse lobo-guará, a gente pode encontrar ele tanto na Serra da Canastra, no sul de Minas, quanto em algumas áreas de São Paulo.
E ele vive em uma área geográfica distribuída em largo espaço. E uma característica do lobo-guará é que ele não sobrevive a todo ambiente, a todo território. E isso leva a gente uma característica de que se as populações que vivem na Serra da Canastra vão sofrer variações independentes e as populações que vivem em São Paulo, por exemplo, vão sofrer variações independentes por causa daquele ambiente. E, por fim, as mutações que acontecem em cada local vai ser diferente das outras. E isso vai levar com que gere uma nova espécie, vamos dizer, uma nova espécie. Não seria uma nova espécie, mas era como se fosse indivíduos com novas características, e aí fica conhecido como uma nova espécie. Então, isso seria como uma possível surgir uma espécie de outra. E outras também. De acordo com a evolução, os animais evoluíram para melhorar o seu corpo. Então, o alce pode ter evoluído para batalhar. A gente nunca pode dizer que a evolução é só para melhorar, é para melhorar. Então, a evolução por meio da seleção natural vai tentar levar o melhor ajuste naquele determinado momento, naquele determinado ambiente. E isso equivale que não existe uma coisa definitiva no processo evolutivo. Ou seja, se mudou o ambiente, se mudou o clima, pode acontecer novas adaptações e pode acontecer que mude todo o curso do processo evolutivo dos grupos ou das espécies. E sobre a alimentação, a presa e os predadores, onde elas serão diferentes nos ambientes distintos, nos ambientes também diferentes. Então, a pressão da seleção natural também vai poder ser diferente. Ou seja, se as populações forem mantidas isoladas, elas podem acumular, elas podem fazer uma junção de diferenças e, por meio do tempo, com o passar do tempo, elas podem se tornar espécies distintas. Então, não necessariamente uma espécie vai dar origem à outra, como eu falei no exemplo do lobo-guará. Serão as populações de uma determinada espécie que vão acumular, né, que vão juntar, como eu falei, as diferenças e vão poder se tornar tão diferente que passa a ser reconhecido como uma nova espécie, né? Isso é bem interessante. E a gente pode ver nessa descoberta de Darwin que quando ele voltou para a Inglaterra, ele percebeu que os bicos dos tentilhões de Galápagos variavam de acordo com o alimento disponível em cada ilha, como a gente pode ver na imagem ao lado. Então, ainda sobre os tentilhões, a gente tem que as várias espécies, né, que foram reconhecidas por Darwin, as várias espécies de tentilhões demonstravam o poder do método hipotético dedutivo de Darwin, o qual era baseado a partir das anotações, a partir das informações colhidas que eram detalhadas da sua morfologia, do ambiente, do habitat em que esses pássaros viviam e também pelos seus comportamentos. E isso seria diferente, né, daquele estudo, como o Marcelino falou, com as tartarugas, os quais eram com subespécies e não com espécies distintas, no caso dos tentilhões. Então, os tentilhões demonstravam uma extrema diversificação, tanto entre eles e dentro das ilhas, o que proporcionou para Darwin a ligação entre o processo de especiação e da seleção natural também, onde ele era representado
pelas diferenças e pela alimentação, e o habitat, o local onde eles moravam, onde era ocupado por cada espécie. E a partir disso, ele criou as hipóteses e deduções de Darwin com esses tentilhões. Então, o primeiro foi o postulado, onde todas as espécies de tentilhões no arquipélago se derivavam da mesma espécie original. E o segundo era a observação, onde, apesar de sua semelhança forte, cada espécie de tentilhão tem uma forma altamente característica de bico, como a gente está vendo na imagem aí abaixo. Cada espécie, A1, A2, A3 e A4, com a sua forma distinta em cada espécie. E a última hipótese de dedução foi os fatores evolutivos, que eram o isolamento geográfico, o ambiente ecológico e a competição. Onde, no isolamento geográfico, era um impedimento à migração e o fluxo de genes com a espécie original e também com aquelas de outras ilhas, o que ia favorecer, né, a estabilização das características genéticas peculiares em cada ilha. No ambiente ecológico, que eram os ambientes ecológicos diferentes, dentro da mesma ilha, iria ter uma condução a especializações nutricionais, o que seria caracterizada pelas diferenças entre as diferenças no bico e entre as várias espécies de tentilhões. E no estudo de Darwin, ele também mostra que essas diferenças estavam presentes também na melhora, vamos dizer que na melhora, no desenvolvimento, né, do alcance dos cantos no acasalamento, ou seja, ele ia também ajudar na reprodução, onde aqueles tentilhões que viviam nas áreas de vegetação mais densa, tinham um canto diferente daqueles que viviam na vegetação mais espessa. E, como eu falei, né, ia contribuir completamente para cada espécie identificar o seu parceiro na hora de reprodução, assim aumentando o fator de reprodução. E, por fim, no último fator evolutivo, que é a competição, vai acontecer uma competição, como posso dizer, uma competição severa durante o período de seca nas ilhas. Então, durante o período de seca, onde tem mais escassez de alimento. E isso favorece que aqueles animais, aqueles tentilhões mais adaptados ao seu ambiente, sobrevivam e consigam se reproduzir bem e passar as suas características genéticas peculiares de geração para geração. E aqui eu trouxe algumas diferenças, né, dos tentilhões. Nos tentilhões que estão representados pela letra T, são os tentilhões da terra. A gente pode ver, né, que eles comem cactos, as frutinhas do cacto, e também come cavando, né, a terra com o biquinho. Com a letra A, temos os tentilhões das árvores, com a letra V, os tentilhões vegetarianos, e com a letra C, a gente tem os tentilhões cantores. Aqui são nossas referências. E muito obrigada. Espero que tenham entendido, né, essas conexões. E que a gente tenha trazido novas características, novas informações.